Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero sinceramente que esteja tudo bem com você. Vamos para a nossa primeira pré-aula do trimestre. O nosso primeiro tema é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Mantenha por perto a sua Bíblia, um caderno e também a sua caneta, para de repente fazer o registro de alguma informação que você julgue interessante. Ao término desta pré-aula, eu estarei te apresentando uma sugestão de dinâmica para ampliar o envolvimento dos seus alunos nesta sua primeira aula. Além da sugestão de uma dinâmica, nós estaremos apresentando também, no término desta pré-aula, um recurso para subsidiar o seu preparo para que você possa ministrar com um alcance e uma visão panorâmica de mais expressão. O primeiro tópico da nossa lição traz o subtítulo A Igreja sob Ataque. É importante nós não nos determos aos extremos que não são sadios à nossa espiritualidade. Não podemos nos deter no extremo do fanatismo, no qual o cristão acaba pensando que tudo o que ele vive é atribuição de Deus ou de Satanás. O outro extremo é o extremo do ceticismo, da incredulidade, quando não se crê que nós estamos vivendo um enfrentamento, que há esse ataque. Quando nós nos detemos ao materialismo e achamos que aquilo que de fato existe é somente aquilo que pode ser comprovado pelos sentidos. Esse extremo também é perigoso. O apóstolo Paulo nos recomenda na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Por isso, no primeiro tópico, conscientize o seu aluno que nós estamos, sim, diante de um enfrentamento onde existem armas em constante uso nas mais variadas estratégias tentando deter o trabalho da igreja. Nós vamos compartilhar dois textos das Escrituras Sagradas nesse primeiro tópico. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse texto nos mostra que os ataques sutis de Satanás, eles também acontecem de forma interna. Perceba que a estratégia denunciada pelo apóstolo Paulo é uma estratégia espiritual. Satanás também utiliza-se de mecanismos espirituais no contexto da igreja, no contexto teológico, através de falsas ideologias, com o propósito de descredibilizar a obra de Deus. Esse ataque nós chamamos de ataque interno. O segundo texto que eu quero compartilhar é na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, o conhecido texto que diz: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse segundo ataque nós vamos chamar de ataque externo. Nos dias que nós estamos vivendo, a igreja também está no alvo de ataques que vêm através de mecanismos, aparelhos externos, ideias externas que são apresentadas em universidades, no meio artístico, com o subterfúgio da cultura e tantos outros mecanismos de persuasão. Por isso, é importante nós nos conscientizarmos que, de fato, estamos vivendo um enfrentamento. Existem ataques sendo direcionados contra a Igreja de Cristo. No segundo tópico, nós vamos conhecer a natureza desses ataques. E esses ataques, eles são espirituais e morais. No verso 1 do capítulo 4, que lemos da primeira epístola de Paulo a Timóteo, nós temos a expressão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse texto denuncia a sutil estratégia maligna que tenta levar os cristãos ao enfraquecimento da fé e, consequentemente, à apostasia, que é o abandono consciente da fé. O versículo 2 denuncia que esses pseudo-mestres, eles são homens que trabalham com a ferramenta da hipocrisia e da mentira, e eles possuem a sua consciência cauterizada.
Essa expressão cauterizar aponta para um termo médico. Os médicos eles realizam um procedimento para estancar o sangramento, fechar uma ferida, e esse procedimento se chama cauterizar. Às vezes é usado um agente físico e às vezes é usado um agente químico para fechar uma ferida que está exposta. A expressão consciência cauterizada aponta para alguém que já perdeu a sensibilidade, que a sua consciência se fechou ao ponto de não estar mais aberta à influência do Espírito Santo. Tal mestre, mesmo manuseando a Bíblia, já perdeu o discernimento e a sensibilidade. Por isso que esses falsos pregadores descredibilizam a Bíblia, banalizam a graça com um discurso de amor. Eles são regentes de uma tragédia anunciada. Estão levando seguidores para um evangelho falsificado que culminará na destruição eterna. Que fique bem claro aqui a todos os nossos alunos, a todos os nossos líderes, que nesse enfrentamento que a igreja vive não existe neutralidade. Se você é cristão, ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. Por isso, meu querido aluno, busque a Deus e se posicione. Viva as verdades das Escrituras Sagradas e seja um autêntico cristão para a glória de Deus. Se você fizer uma leitura da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, os versículos iniciais, você vai perceber que os versículos de número 4 e 5 tranquilizam o cristão, apresentando duas ferramentas poderosas: a palavra de Deus e a oração. Todos esses ataques espirituais, sociais, o próprio ataque à família está no versículo 3, mostrando que Satanás é contra os propósitos de Deus para o homem e para a mulher. Todas essas sutilezas, elas podem ser neutralizadas se você tiver uma vida baseada na oração e também na palavra de Deus. Essas duas ferramentas, elas possuem o poder de oxigenar a nossa espiritualidade. Assim sendo, nunca se afaste da palavra de Deus e nunca deixe de praticar a preciosa disciplina da oração. Conforme prometido, nós vamos sugerir uma dinâmica para que você use nessa sua primeira aula. Essa sugestão, na verdade, ela está disponível na página de número 31 do periódico da CPAD, o Ensinador Cristão. Essa dinâmica tem como propósito envolver os alunos e viabilizar um momento de participação de todos eles nesta sua primeira aula. Apresente em um cartaz ou até mesmo no quadro branco a palavra sutileza. Esse verbete será muito usado nesse trimestre. É importante que você, professor, faça uma coleta das opiniões dos seus alunos a respeito da expressão, o que eles entendem por sutileza. Depois que todos os alunos emitirem a sua opinião, eleja um deles para que leia o conceito que está presente na nossa lição. Esse conceito está anexado no segundo tópico da lição, em um subsídio que há para os professores, chamado Ampliando o Conhecimento. Eleja um aluno para fazer a leitura desse conceito após coletar a opinião de todos os demais alunos. Explique a eles que, apesar da palavra sutileza trazer uma ideia de moderação, de aparente pequenez, na verdade, essas estratégias malignas, que são sutis, elas têm um efeito devastador. Por isso que a igreja precisa, sinceramente, se posicionar para neutralizar essas sutilezas. Para subsidiar a sua aula, ampliar a sua visão, eu disponibilizo aqui no meu canal um vídeo chamado 5 Passos para você vencer as sutilezas de Satanás. Que Deus te abençoe, boa aula. A gente se encontra aqui na próxima semana para mais uma pré-aula com o pastor Werley Sandro.